Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Me digam lá. O que vocês me dizem? Eu hoje estou numa correria danada para variar. Essa semana tem sido muito corrida, sabe, pessoal? Porque tem muitas coisas para a gente resolver. E aí já viu, né? Acaba que a gente vai resolvendo uma atrás da outra, né? Então estou aqui vendo as coisas que eu tenho que fazer. Tá vindo uma corrente de vento muito fria, né? Então, estou aqui pondo as coisas direitinho, né? Como vocês podem ver, eu estou cansado. Hoje foi um dia muito trabalhoso, entendeu? E eu não tive nem tempo de ver nada. Quem é que está chegando aí? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, nós vamos ver Evangelho de Mateus 10, 7 a 13. Mateus 10, 7 a 13. Eu acho que sei qual é a leitura. Pelo menos isso. Deixa eu ver se eu estou certo. É essa mesmo. Essa leitura vai dar confusão. Essa leitura tem uma pegadinha nela. Vai ser uma leitura complicada. Deixa eu virar aqui a câmera mais para mim assim, né? Tá quase na hora de começar. Gracinha, você viu que hoje eu não tive tempo nem de avisar que tem live, né? Hoje vai ter só a Gracinha na live. Entendeu? Nós chegamos agora da academia. Semana que vem eu devo começar as lives no Rio, mas quarta-feira deve ter live no Espírito Santo, né? Quarta-feira eu devo fazer uma live já no Espírito Santo. Quinta-feira, Corpus Christi, eu vou fazer uma live só Deus sabe que horas, né? Ô Diane, boa noite, paz e bem. Então, como eu estava falando, segunda, terça, live no Rio, quarta-feira, live lá no Espírito Santo, quinta no Espírito Santo, eu não sei que horas eu vou fazer a live, sexta, sábado no Espírito Santo, domingo eu normalmente não faço live, então vamos ver o que vai dar para a gente fazer, né? Segunda eu já faço live no Rio, então vou dar um pulinho em Castelo, né? Por causa dos tapetes e por causa do Corpus Christi. Eu gosto de passar Corpus Christi em Castelo, né? Então é uma chance que eu tenho. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao teu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele,
até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Gracinha. Boa noite, Bernardo. Que bom. Vou estar presente nas lives. Gracinha, você vai participar de uma live. Você vai dar opinião ao vivo. Né? Quero ver. Vai ser bom te ver, Gracinha. Estou com saudade também. Essa passagem é uma pedrada. E sabe, eu acho que é uma pedrada porque ela nos faz refletir muito sobre a natureza da nossa atuação na igreja. E aqui eu quero fazer algumas considerações que para algumas pessoas podem parecer críticas pesadas. E talvez para algumas pessoas sejam críticas pesadas, sim. Tá? Para outras pessoas, talvez sejam observações absolutamente irrelevantes. Né? Oi, Gilmar, querido. Boa noite. Paz e bem, querido. Vamos pensar assim. Mateus enviou seus discípulos. Ou seja, é um envio missionário, é um envio da natureza da própria igreja. Mas esse envio, ele faz algumas recomendações. E essas recomendações, elas são um pouco perturbadoras. E é muito gozado porque as pessoas talvez não prestem atenção naquilo que está sendo colocado. Normalmente, quando alguém me pergunta sobre esse evangelho, me pergunta sobre essa passagem, né? Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem dali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. E aí as pessoas querem saber o que é tornar uma casa digna para receber um apóstolo, um missionário, receber o Senhor. E sabe, eu fico até meio perturbado com isso. Porque, na verdade, não existe uma casa que seja indigna. Observe que ele está falando quem seja digno. Mas o digno aqui não funciona no sentido de uma exclusão. Sabe, é impressionante como as pessoas querem transformar a ação da igreja numa ação de exclusão, enquanto a ação da igreja é uma ação profundamente inclusiva. Então, vamos trabalhar um pouco isso. É interessante porque diz assim, na casa onde você chegue, você saúde as pessoas que estão lá. E é interessante porque a saudação é a paz esteja convosco. Essa é a saudação. Né? E isso dito para o judeu é algo especial. Se você conhece algum judeu, você sabe que ele sauda falando shalom. Né? Ele vai te saudar falando shalom.
Se for sábado, ele pode inclusive falar Shabbat Shalom. E Shalom é paz. E é uma paz perfeita. É a paz da ausência de violência, mas é a paz da plenitude da vida, da existência do amor, do cuidado, do carinho, do direito à convivência familiar. É a paz plena. Então, quando aqui nós estamos falando de uma saudação que os judeus entendem. E os judeus naquela época, eles viviam no que a gente chama de uma sociedade de alto contexto. O que eu quero dizer com isso? Basta dizer Shalom, que eles sabem tudo que você está desejando. Hoje em dia, a coisa é mais complicada. Porque as pessoas querem tirar o contexto. Então, quando eu viro e falo assim, nós temos que salvar a vida. Alguém vai dizer assim, mas que vida? De que pessoa? Em que condição? Em que lugar? Qual a religião? Qual o partido político? Qual a ideologia? Que time torce? Por quê? Porque eles querem saber se tem como dizer que essa vida não é para ser salva. Entendem isso? Então, aqui eu acho que a gente tem que começar a entender que não é para ter uma restrição. Ele fala claramente, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. E ele começa a falar. E ele traz uma série de recomendações. E eu vou trabalhar elas fora de ordem. Né? Ele fala assim, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão. Olha, isso era praticamente o mínimo que uma pessoa levava para fazer uma viagem. Naquela época as pessoas normalmente andavam a pé. Se você tivesse alguma condição, você teria um burrinho. Mas talvez esse burrinho você guardasse para sua esposa, né? Ou para sua filha. Né? E normalmente você andava a pé. E como você andava a pé, você andava com um bastão, que não só servia para te dar apoio, para te ajudar a não tropeçar nas pedras, nos buracos, como também servia para afastar algum animal. Né? Se viesse um cachorro bravo, se viesse uma cobra, né? Até um boi bravo, você afastava com o bastão. Era normal ter duas sandálias, porque uma podia estragar, quebrar, arrebentar, porque você estava andando, né? Duas túnicas, porque normalmente uma ficava suja no caminho, era normal. Isso que Jesus está falando é assim, o pobrinho tinha isso. Só o miserável não tinha isso, mas o pobre andava com isso. Bernardo, ele andava com ouro. Ouro talvez não, mas algumas moedas ele andaria, um pouquinho de prata. Uma bolsinha na sacola para levar algumas coisas. Então Jesus fala assim, não leve nada. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque muitos instrumentalizam essa passagem. Eles instrumentalizam essa passagem no sentido de dizer assim, viu, você tem que ser pobrinho, você não pode querer ter nada para seguir Jesus. Mais ou menos, porque Jesus fala, porque o operário tem direito ao seu sustento.
o que Jesus está dizendo aqui? Vocês irão ao encontro das pessoas. Então, vocês estarão fazendo uma atividade. E essa atividade deve ser sustentada. Então, vamos deixar claro, né? E aqui a gente tem que tomar cuidado com isso. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas estão seguindo um caminho e elas têm direito ao sustento. Então, Jesus esperava que as pessoas recebessem, as pessoas que acolhessem esses, dessem comida, dessem casa, cuidassem das roupas, dos ferimentos dessa pessoa. Mas observa bem, não está falando que se deve pagar essa pessoa. De certa forma, ele está colocando o mínimo da relação. Aquele que não tem nada, receba pelo menos isso. Ele está dizendo assim, existe um mínimo que toda pessoa tem direito. Sabe, de vez em quando eu vejo gente falando assim, não, a gente não devia pagar salário mínimo, você podia ver quanta pessoa recebe, tem que descontar não sei o quê. É o mínimo. De vez em quando eu fico vendo gente reclamando que pessoas com deficiências físicas, pessoas muito idosas, têm direito a um benefício de prestação continuada. Ou alguém que trabalhou a vida inteira no campo e por trabalhar no campo não tem carteira assinada e às vezes não pode nem recolher dinheiro para uma aposentadoria, recebe a aposentadoria rural e as pessoas reclamam. É um absurdo. As pessoas têm direito ao seu sustento. Essas pessoas, em algum momento da vida, trabalharam. Ah, Bernardo, mas fulano tem uma deficiência muito grave, ele nunca trabalhou. Entendo o que você quer dizer. Porque você vai pegar o trabalhador tem direito ao seu sustento. E eu penso aqui para você. Mas essa pessoa que nunca trabalhou é filho de alguém, né? E esse filho de alguém, esse alguém vai cuidar dele. E faz parte do sustento do alguém cuidar desse filho. Observa, eu não estou falando de uma pessoa que tem condição de trabalhar, que tem um emprego possível, e não trabalha. Eu não estou falando de uma pessoa que se nega a trabalhar, eu estou falando de uma pessoa que tem uma incapacidade de trabalhar, ou uma pessoa que quer trabalhar e não pode. Nós deveríamos socorrê-la. Mas nós não devemos entender a nossa atividade religiosa como fonte de sustento. Está aqui. Está aqui. De graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, não é para a pessoa ser paga porque é um pregador, ser paga porque é uma pessoa da religião A, B ou C. Sabe, de vez em quando eu fico angustiado. Outro dia, por exemplo, eu vi um sacerdote abrindo para ele comprou para ele lá, ele é pároco de uma paróquia lá em Minas Gerais, eu vi pelo Instagram, ele abriu assim. Aqui, o paramento novo que eu comprei. É uma casula romana
Eu olhei aquilo, me deu um nervoso. Porque eu fiquei pensando assim, quanto isso custou? Isso não custou barato. Ele comprou com que dinheiro? Provavelmente com o dinheiro da paróquia dele. Sabe? Ou seja, dinheiro não é para isso. De vez em quando eu fico vendo, Bernardo, eu queria me casar. Outro dia teve uma pessoa que veio falar comigo, eu queria me casar, diácono. Mas a gente está com muita dificuldade. E eu falei, a casa aqui na capela. Mas, diácono, é porque a gente está com pouco dinheiro. Tudo bem. Vocês têm dinheiro para fazer o processo civil? Temos. Então está resolvido, faz o processo civil, né? E a gente casa na capela. Mas, diácono, o senhor não entendeu ainda. O que eu não entendi? É que eu não tenho dinheiro para pagar o casamento na igreja. E eu olhei assim, ué, quem falou que você vai pagar o casamento aqui na igreja? Só que aqui na capela não vai pagar nada. Tenho certeza que o meu pároco vai falar isso para você. Você vai casar aqui na capela, a gente vai marcar um dia, vamos fazer a sua celebração de matrimônio. E aí ele olhou assim, mas o senhor vai ter que vir para cá, e a sua condução? Aí eu me lembrei. De graças recebestes, de graça deveis dar. Não levei ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola, para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Porque o operário tem direito ao teu sustento. Mas, Bernardo, mas então você tem direito a ser pago? Não. Não. Ir lá fazer o matrimônio e voltar. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Ir lá fazer o matrimônio e voltar não vai ser alguma coisa que atrapalhe o meu sustento. Eu virei e falei, se fique tranquila. Eu vou vir aqui, farei um matrimônio e vou embora. Não se preocupa com isso. Vocês precisam ver a felicidade daquela mulher e daquele senhor quando ouviram que a gente podia fazer aquele matrimônio e que eles não iriam pagar pelo matrimônio. Como eu vivo dizendo, né, já aconteceu situações extremas que eu vou correndo para uma maternidade, lá na UTI neonatal, batizo a criança. Estou saindo, vem um parente, normalmente o pai e a mãe estão lá, desesperados com a criança, vem um parente, diácono, sim. Quanto foi o batismo? Nada. Porque a graça de Deus não é uma mercadoria para ser comprada. Eu nunca vou falar isso para a pessoa, porque eu entendo a pessoa. Mas cá entre nós, a graça divina não é uma mercadoria para você comprar. Você não vai comprar o amor de Deus, você não vai comprar a salvação, você não vai comprar a bênção, você não vai comprar o matrimônio, o batismo, a confissão. Sabe? A gente tem que entender que as coisas de Deus nos foram dadas de graça, nós devemos dar de graça. E mais uma coisa que reforça essa ideia. Jesus vira e fala assim, anunciai, o reino de Deus está próximo. E o que ele mostra como manifestação do reino de Deus? Curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos e expulsai os demônios. Vejam, o reino de Deus está próximo. E o que Jesus mostra são obras de misericórdia e obras de libertação. Notaram isso? Jesus fala em purificar, curar, expulsar o demônio, ressuscitar os mortos. Ele fala nas grandes manifestações da divindade. O reino de Deus está próximo e ele se tornará tão mais próximo quanto mais você curar as pessoas. Mas, Bernardo, eu não sou capaz de fazer um milagre. Sim, concordo. Eu também não. Mas você pode começar curando a você. Cura o teu preconceito. Nossa, preconceito para mim é uma doença social. Aliás, é também um pecado, e um pecado muito grave. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Se você tem preconceito, cura o teu preconceito. Purifica. Purifica você. Não é, Bernardo? Eu não sou leproso. Tá. Mas você pode purificar a você daquela sua mania de ser o juiz do mundo, de afirmar quem está certo ou errado. Purifica você da sua desejo de ser o fiscal do paraíso, o porteiro do paraíso. Você tirou a chave de Dom Pedro, de São Pedro, e colocou na sua mão. É você que vai abrir a porta do céu. Não, porque fulano vai para o inferno, cicrano vai para o inferno. Quantos são assim? Depois que você purificou você dessa coisa horrorosa, dessa lepra que tem na sua alma, aí você começa a purificar as pessoas que você conhece. Mas purifica com teu exemplo. Fulano fazia muito isso, hoje em dia eu não faço mais não, porque eu vi que não é assim. Isso dá uma diferença, isso causa impacto. Aprendam a fazer isso. Expulsem os demônios. E talvez o maior demônio seja o ódio. O demônio que você tem no seu coração aí. Bernardo, até parece, eu tenho que domar esse demônio. Eu tenho que ficar de olho nele para que ele não cresça na minha vida. Porque se eu deixar, ele cresce. Se eu deixar, ele aflora. Sabe, Paulo fala de uma armadura. Você precisa de uma armadura para conter o demônio do ódio. Ressuscitai os mortos. Nós não temos mortos em nós. Quantas pessoas nós matamos rejeitando essas pessoas? Quantas pessoas nós matamos tirando-as da nossa vida porque nós atribuímos a ela um erro? Nós a julgamos, nós as condenamos, nós odiamos, nós queremos tirá-las do nosso convívio e com isso nós as matamos. O reino dos céus está próximo, estará tão mais próximo quanto cada vez mais você era amar os outros, acudir os outros, acolher os outros, incluir todas as pessoas à sua volta, na sua vida. Principalmente aquelas que ninguém quer. Vira e mexe eu vejo, não, e fulano,
Não, fulano não, fulano é isso, fulano é aquilo. Sabe, de vez em quando eu vejo assim, o mendigo entra na igreja. Deus, o mundo fica desesperado. Já vejo lá algumas senhoras puxando as bolsas. Alguns senhores ficam sisudos e querem tirá-lo de lá, porque sabe como é que é? Vai criar confusão. Já vi algumas vezes uma cena que me deixa triste. Um irmão entra numa loja e um segurança já vai atrás dele porque esse irmão é preto. Sabe como é que é, né? Essas pessoas são excluídas, são afastadas, ridicularizadas, humilhadas e afastadas da nossa vida. Para muitos, essas pessoas estão mortas. Ressuscite os mortos. Traga essas pessoas para a vida. Quanto mais você fizer isso, mais o reino dos céus estará próximo. Mais você será considerado uma pessoa digna e mais você poderá receber a paz do Senhor. Faça tudo de maneira desprendida, sabendo que essa missão é urgente. Por isso você não se prepara, você não leva 2 túnicas, 2 sandálias, bastão, bolsa, não prega dinheiro. É urgente você fazer isso. E lembre-se, amar os outros não é forma de ganhar a vida. Você de graça recebeu o amor. De graça deveis dar o amor. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. São 8h04. Eu vou encerrar a live, né? Eu não sei como é que está aí onde vocês estão, mas aqui no Rio está frio. Chovendo um pouquinho. Eu fico pensando nos meus irmãos e irmãs que estão na rua, que não tem proteção, não tem defesa. Rezemos por eles hoje, para que eles possam ter algum abrigo, algum sustento, para que não fiquem abandonados ao relento. Jane está mandando amém, mãozinha de oração, carinha feliz de coraçãozinho e girassol. Obrigado, Jane, obrigado. Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã é... Que dia é amanhã? Amanhã é quinta-feira, né? Deixa eu confirmar aqui. Amanhã é quinta-feira. Amanhã não tem live. A gente se vê na sexta-feira, tá? Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.